eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição deste sabadão. E ó, informação pra caramba pra vocês aqui. Like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Tá chegando pela primeira vez aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho das notificações e siga o nosso perfil oficial no Instagram. Fazendo um lembrete a vocês, hoje acaba esse negócio aí de jogo atrasado. E você que está secando o Fluminense e, óbvio, ainda está alimentando esse sonho de Libertadores, você tem um compromisso hoje às 6h30 da noite. Atlético Paranaense e Atlético Mineiro se enfrentam lá na casa do Furacão. Mais de 34 mil ingressos vendidos. Retorno do Fernandinho depois daquela lesão que ele já está um bom período fora. E o Thiago Heleno, também que ficou fora do jogo do São Paulo, está retornando. Caso o Atlético Paranaense vença o Galo continua atrás do Vasco, com um detalhe: o Atlético chega a 37 pontos, sai da zona, empurra o Juventude. Com isso, o Fluminense fica a 2 posições da zona, mas com a mesma pontuação do primeiro dentro da zona, que seria o Juventude, e um do segundo já dentro da zona, ou seja, faltariam 5 rodadas com o Fluminense já tendo pontuação de time de Z4 à frente, no detalhe ali dos critérios de desempate, tá? Então acho que não tem nem por que não torcer por uma vitória do Atlético Paranaense nesse sabadão. E você pode fazer a sua aposta onde? Lá na PagBet. A PagBet é a mais democrática do país. Com apenas R$1 você já está apto a apostar. Olha que maravilha. Além disso, você tem vários benefícios. Atendimento 24 horas por dia, cadastro simples e desburocratizado. E nossas transferências são feitas através de Pix. Não à toa o nosso bordão lá na PagBet: acertou, tá pago, via agilidade das nossas transferências, beleza? PagBet, parceiro do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, galera, o que o Pedrinho apanhou por causa da janela de transferências do Vasco, por que não contratou zagueiro, porra, trouxe esse Maxime Domingues, esse Jean Davi aí, gastando 20 milhões de reais na soma dos dois. Enfim, muitos debates foram feitos e bastante pancada o Pedrinho tomou, e a janela que o Vasco fez agora suscita muito medo na torcida de como é que essa mesma gestão vai fazer as contratações agora no final do ano. Eu vou deixar com vocês agora o Pedrinho fazendo a análise e o balanço da janela. Ele vai reconhecer que dava para ter feito sim algo melhor, vai desmentir os valores do Maxime Domingues, que não foi 2 milhões de euros, como a maioria dos veículos de imprensa, inclusive a gente aqui noticiou. Na verdade foi 1,5 milhão de euros. São 3 milhões de reais a menos, mas não faz tanta diferença assim também, né, Pedrinho? 12 para 9 tem uma diferença, 3 milhões de reais é um dinheiro importante, mas para o futebol não é muita coisa também. Mas ele alega que esse valor é para pagar em 18 meses, etc. Então vocês vão ouvir aí o Pedrinho falando individualmente do Maxime Domingues e aí do Jean Davi, vai defender os dois jogadores e vai falar da situação dos zagueiros. Já vou adiantar para vocês quais são os atletas que ele não citou nome, mas eu estou trazendo para vocês. O zagueiro que ele negociava e preferiu ir para o Corinthians é o André Ramalho. E o zagueiro que pediu salário nível, os dois maiores jogadores do elenco do Vasco, foi o Luan Pérez. Ele acabou inclusive acertando a ida dele ao Santos. E o Glavinovic, que não foi citado nominalmente, é o jogador do News Old Boys, e segundo o presidente Pedrinho, os caras fizeram de sacanagem por causa de uma raiva da 777, porque eles compraram o Sforza e estavam em atraso das parcelas. Então vocês vão ouvir o Pedrinho fazendo o balanço dele aí dessa janela de transferências do Vasco da Gama. Confere aí. É muito cruel você fazer uma avaliação num momento duro, entre aspas, delicado. Vocês têm tanto acesso quanto a mim, quanto a toda a equipe de scout e gestão esportiva, a qualquer atleta que vem. Então ninguém consegue enganar ninguém, né? Por trazer um jogador bom, se ele é ruim, você vai saber que ele é ruim. Então assim, vocês têm acesso a alguns aplicativos esportivos para ter dados, números, vídeos. O Maxime Rodrigues é muito bom jogador. Um ponto sobre o Max, foi divulgado um valor
E ele foi repercutido, né? Que teria sido gasto em valor. Ninguém se deu o trabalho, porque em Portugal, pela legislação, você pode publicar o valor. Está lá no time de Gil Vicente, por quanto foi feita a transação. Alguém foi lá olhar? Quanto foi que falaram para vocês que foi a transação? 2 milhões de dólares. Entra lá no Gil Vicente e vê quanto foi a transação. Entra. Vocês estão falando que vocês sabem Foi disso? 1,5. Foi 1,5. Eu não quero falar em números. O salário dele é pequeno. A gente paga em 18 meses, 18 meses o pagamento da transação. Mas divulgam números absurdos. E ele é muito bom jogador. Eu vou entrar em outro mérito, acho que foi também Pedrosa, desculpa te citar toda hora, Pedro. Nada que isso. Falou sobre, o Pedrinho que fez bons comentários. Poderia, cara, eu tenho minha função hoje, as pessoas confundem por uma boa avaliação que eu acho que vocês achavam que eu fazia na televisão. Eu não posso chegar e falar nada sobre o modelo de jogo. Imagine, já que eu te citei, Pedro, imagina o Pedrosa é o treinador, eu chego e falo assim, Pedrosa, olha só, tem que jogar assim, porque tu não está jogando assim, tem que botar o fulano, tem que tirar. Cara, todos os questionamentos sobre técnica, tática, substituição, escalação, ela é direcionada para a comissão técnica. É lógico que se pedir a minha opinião, eu dou a minha opinião, mas não é a minha função. A minha função hoje, eu tenho um scout, eu tenho gestores esportivos, obviamente, que passam para mim e eu dou o aval acarretado junto com a modelo. Simples assim. Agora, o Jean pode estar jogando bem ou mal, também não quero falar para não falar do jogador, mas o cara não pode ser convocado para a seleção chilena e ser ruim. Se talvez vocês têm informação sobre o Jean. No jogo que o Jean fez com o Bahia, contra o Vitória, ele fez um bom jogo. Pode ter caído de rendimento, mas é um contexto que de repente faz com que ele não renda o que ele rende. Mas ele é bom jogador, pô. Só que para nós, e aí pegando um gancho também da minha função, é muito mais fácil a gente ir num embalo de uma onda, porque é difícil ir contra a maré mesmo. Às vezes a gente acha uma coisa, mas está todo mundo indo para um lado e a gente vai junto, porque você ser contra é diferente. Então assim, todo mundo fala, o Max é não sei o que, o Jean não sei o que, vai todo mundo junto. Analisem com um pouco mais de calma a questão de jogar bem ou não, a questão de minutagem ou não, para definição se o cara é bom ou não. Eu posso afirmar para vocês que os dois são bons jogadores. Os dois são bons jogadores. Agora, o que a gente tem que fazer para a próxima temporada? Dentro de um planejamento financeiro, sempre respeitando, porque o que aconteceu é que falaram que ia ter um aporte, contrataram milhares de jogadores superfaturados, na perspectiva de um possível aporte, eu já sabendo que o aporte não ia acontecer, mas fizeram mesmo assim, tá? E para você diluir também é difícil, porque são jogadores que de repente, não quero entrar no mérito, o mercado não é compatível com o salário e o outro clube não vai pagar nem a metade. Então até para você fazer essa dinâmica é difícil. Então a gente tem que ser o quê? Certeiro. Observar onde a gente pode ter, onde a gente não foi tão bem e ser mais certeiro. A questão do zagueiro já foi explicada. Para deixar claro, teve um zagueiro que a gente já estava negociando, ele quis ir para o Corinthians, ele quis ir para o Corinthians. Nós procuramos ele, conversamos com ele. Primeiro não queria voltar para o Brasil, depois ele quis ir para o Corinthians. O outro zagueiro queria ganhar um valor que ganha os nossos principais jogadores. E a questão do Ian, do Nilson, foi de uma maldade tremenda, porque você começa a negociação, ela evolui, aí demora 2 dias para responder, mas as coisas andam, todo mundo vai aceitando, a coisa vai caminhando, você estaciona outras negociações, mas você vai negociar 2 zagueiros ao mesmo tempo, a coisa está evoluindo aqui, aí manda contrato, aí manda minuto, aí manda isso, manda aquilo, aí demora a responder, aí não responde, aí os caras são leados mesmo, aí você pressiona, aí liga, vai empurrando, até o último dia o cara, chegou, o cara manda e-mail 11h59, sei lá. Por quê? Porque o Vasco tinha a 777 uma dívida com a esposa. E aí eles sacanearam até o final. Então assim, pode ter sido erro? Pode, cara, e a gente tem que aceitar os erros e as críticas. Mas assim, só uma avaliação pequena sobre o Jean e o Max, que, sim, vocês vão aí ver, procurar, vocês vão ter informação sobre os 2 jogadores. Eu acredito que eles vão dar uma resposta
positiva. Tem uns que dão de uma forma imediata, outros não dão. A questão do Jean teve um pouquinho mais de oportunidade do que o Max, que eu não estou entrando no mérito, como eu falei para vocês, qualquer coisa técnica, tática, com o Paiva. Mas eu acho que a gente poderia mesmo, porque eu não quero ficar justificando, tá? Eu quero assumir as minhas responsabilidades. Mas a gente entrou, foi num caixote de finanças ali muito difícil. E a gente precisava ser certeiro. E a questão que, de repente, como não teve uma resposta imediata desses atletas, cai numa conta que a gente não fez um bom negócio. Em termos financeiros, nós fizemos um bom negócio, você pode ter certeza disso. Em termos técnicos, eu acho que eles vão dar uma resposta ainda. Mas eu acho que a gente poderia ser melhor. Mesmo com pouco dinheiro, eu acho que a gente poderia ser melhor. Isso foi uma avaliação interna nossa, tá? Então, assim, é uma responsabilidade, sim, nossa. A gente poderia ter feito uma janela melhor, não com relação a Maxi e Jean, com relação a trazer outros jogadores, tá? A gente poderia trazer outros jogadores e ter dado uma resposta na janela melhor. E não demos. Então, a perspectiva é que a gente realmente, nessa próxima janela, a gente consiga ser mais assertivo. Mas com relação, novamente, ao planejamento, ele já existe, muita gente já não estão se mexendo. O planejamento de 25 já está feito há mais de 2 meses, já está sendo feito há mais de 2 meses. Mapeamento de jogador, necessidade de posições, perfil, dentro do orçamento que o modelo passa, está tudo sendo planejado ali. Até isso a gente tem que ter cuidado, porque se a gente começar a citar os nomes para facilitar o trabalho de vocês, em quem a gente está indo atrás, a gente perde, porra. E a gente não está competindo com a primeira prateleira, não. A gente pode perder para a segunda prateleira, porra. Segunda prateleira não é nível de jogador, não, de orçamento. Então, assim, é tudo um cuidado que a gente tem que ter. Bom, a gente vai passar para o próximo tópico agora, que foi a principal contratação dessa janela de transferências, que é o Felipe Coutinho. Só vou aproveitar aqui e fazer um registro. O Pedrinho cita que o Maxime Domingues foi contratado para a lesão do Adson, ou seja, o jogador que o Vasco buscou no mercado para jogar ali é o Maxime. Agora, o Paiva não está utilizando. Vamos lembrar que quem é o responsável de colocar os atletas em campo é o treinador. A diretoria coloca. Então, até essa questão da baixa utilização do Maxime, que é até uma grita de alguns torcedores para com o Paiva, aí está no colo do treinador. Tá bom? Mas vamos ouvir agora o Pedrinho fazendo análise do que ele está achando dessa passagem do Felipe Coutinho até aqui, se ele está insatisfeito com o momento do jogador. Inclusive, a segunda resposta dele sobre o Coutinho foi uma pergunta que eu mesmo fiz ali. Ele vai falar das pressões e das batidas de forma exagerada e dura que, na visão dele, a torcida do Vasco vem tendo com o Couto. E ele aproveita até para dar um exemplo de como ele, Pedrinho, ele se cobrava demais e o Felipe Maestro tinha uma outra postura. Ele vai até dizer que acha que o Coutinho acaba sofrendo reflexo do que ele mesmo coloca de peso em cima das costas dele. Então, com vocês, o Pedrinho falando aí dessa passagem até aqui do Felipe Coutinho com a camisa do Gigante da Colina. Em relação ao Coutinho, me dá muita pena no sentido dele se lesionar. Porque hoje, infelizmente, por toda a mudança do futebol, vocês não têm acesso aos treinamentos. O Coutinho é muito parecido na questão de comportamento diário com o que eu tinha. Ele treina igual um cavalo, ele se mata de treinar. As pessoas passam para ele os números, as métricas de intensidade de volume para ele ser poupado, ele pede para treinar mais. E por isso, às vezes, ele se machuca, porque ele acha que tem que treinar o tempo inteiro. E ele está numa cobrança infernal. E é muito injusto quando você vê um profissional, que eu não preciso falar nem da capacidade técnica dele, mas um profissional que ama realmente, ele ama realmente o Vasco da Gama, não é da boca para fora, não, como muitos falam. Ele ama realmente o Vasco. E é uma pena ele se lesionar. Porque ele é uma pessoa, vocês conhecem ele, eu não preciso falar. É uma pessoa sensacional e a dedicação dele, o respeito pela instituição é enorme. E o meu desejo é que ele relaxe um pouquinho. Eu falei para ele, cara, eu estou me vendo em você. Relaxa. Relaxa. Você está colocando o mundo em cima de você. Você está querendo consertar igual a mim, 40 anos de Vasco, achando que é você que é o culpado de tudo isso. Você não é o culpado de nada. Você tem que relaxar para você desfrutar. Então, assim, eu acho que
É uma pena ele ter tido problemas assim no início. Era até normal também, por causa que o mundo árabe tem uma exigência menor, mas a gente espera que ele tenha uma sequência positiva agora. A gente tem que falar sempre de futebol, mas eu não consigo tirar o lado humano das coisas. Não consigo. Se o Coutinho fosse um jogador, que existem jogadores assim, eu não vou usar um termo pejorativo, mas que não tem comprometimento, não é dedicado, você pode ter certeza que eu não falaria. O Coutinho, ele é extremamente profissional. Então, assim, quando a gente escuta a própria torcida machucando ele se sente ferido como ser humano, porque eu pago um ótimo salário a ele, mas ele ganhava muito mais, ele deixou de ganhar muito mais. Se ele não deixasse de ganhar muito mais, mesmo eu pagando um grande salário para ele, ele não viria. Ele só veio porque ele abriu mão de muita coisa. Então, assim, ele não veio aqui para se machucar, ele não veio para sacanear o clube, ele não veio para ser chinelinho. Entendeu? É isso que eu acho que... Não conversei com ele sobre ele, mas eu sinto porque ele é muito ser humano. Então, eu acho que é isso que fere ele. Porque, assim, cara, eu abri mão de tudo, eu vim aqui para jogar, cara, não tem problema me machucar. Isso acaba criando uma responsabilidade dentro dele, que é o que eu me identifico, e ele quer treinar mais, se dedicar mais. E da onde ele esperava o maior carinho, às vezes vem a crítica. Só que não é uma crítica, a gente contar com o Coutinho está machucado, é uma crítica muito pesada. E as pessoas, por isso que eu falo de normalizar, que é uma palavra muito usada hoje, a gente está normalizando muitas situações, pô. As pessoas estão se achando no direito de tudo, sem entender que por trás é um ser humano. Você é presidente, tu tem que escutar isso. Não, cara, eu sou um pai de família, eu tenho sensibilidade, eu tenho coração, eu me sinto ofendido. Qual o problema disso? Isso não quer dizer que eu não esteja preparado para o meu cargo, isso não quer dizer que eu não seja um homem suficiente para estar aqui, isso não quer dizer que eu não suporte as críticas, isso não quer dizer que eu sou um mimado, isso quer dizer nada disso, pô. Quer dizer que eu sou humano, pô. Só isso. E o Coutinho é um cara muito humano. E às vezes ele fica triste pela agressividade das críticas, não pela crítica em si. Então, o que eu posso falar para ele, que eu já falei e falo para vocês, é que ele relaxa. Que ele treine o que tem que ser treinado, nada além disso. Tá? E que ele bote na cabeça que, por mais que seja profissional todo o processo, quando entrar ali, cara, é diversão. Existe uma frase que eu aprendi, que a ignorância é uma dádiva. Eu, muitas vezes, eu concentrei a minha vida inteira, e não é porque é meu amigo não, mas com um dos maiores jogadores que eu vi jogar, que é o Felipe. E eu era psicopata por questão de disciplina, de dormir cedo, não sei o quê. Então o William Bonner dava boa noite, eu queria dormir. Eu concentrava para dormir, para acabar o jornal nacional, eu ficar deitado, para ver se 10 horas da noite eu conseguia dormir. O Felipe ia para outro quarto, jogava baralho, chegava meia-noite e pouco, 1h da manhã, eu ainda estava acordado, preocupado, porque na minha cabeça eu estava assim, caramba, amanhã tem jogo clássico contra o rival. Aí eu ficava, mas o torcedor vai sair de casa, pô, ele vai chegar no jogo. Se a gente perder o jogo, ele ainda tem que pegar um trem. Pô, ele vai chegar em casa 3 horas da manhã. Pô, como é que ele vai acordar 5 horas da manhã? De repente ele deixou de comprar um presente pro filho para estar aqui no jogo. Então eu vivia todo o ambiente do jogo e trazia isso tudo para dentro de mim, essa responsabilidade do sofrimento do torcedor ali. Não que as outras pessoas não se preocupassem com o torcedor, mas eu me envolvia muito. Isso ajudou? Não, eu passava a noite mal, dormia mal, não sei o quê. O Felipe, pelo jeito dele, conseguia deitar e dormir. No outro jogo, o que aconteceu? O Felipe botava o jogo no bolso. E eu, igual um pateta, me esforçando para jogar um pouco. Então, assim, o que eu quero falar para ele é que ele tem que ser profissional como ele é, mas relaxar, tirar essa pressão que está em cima dele. Porque ele não veio para consertar nada. Entendeu? Ele não veio para consertar nada. Bom, a gente vai tocar num tema sensível aqui agora, que é a situação do Payet / Felipe Coutinho / questão física dos dois. Eu já vou me debruçar sobre isso aqui, mas antes, lembrar vocês aí que a Extinto Viagens é parceiraça nossa aqui no canal Futebolaço. Tem notícia boa aí e ruim ao mesmo tempo. É você que tem um sonho de visitar São Januário, você vai ganhar mais tempo para fazer isso. Porque o Vasco vai virar o ano jogando em São Januário no estadual. A tendência é que essas obras iniciem
depois do Campeonato Carioca, tá? O Vasco está correndo aí para fechar a questão do potencial construtivo, mas o negócio deu uma atravancada. Então você vai ter a possibilidade de vir a São Januário no Campeonato Carioca. Você pode fazer essa viagem pela Instinto Viagens, que é uma empresa referência no segmento. É uma empresa do grupo Dicas de Mendoza, que eu acredito que vocês já conhecem. A diferença da Dicas para a Instinto é que a Dicas só faz viagem para Mendoza, na Argentina. Já a Instinto Viagens faz viagens para o Brasil inteiro e para o mundo inteiro, com um diferencial. A Instinto Viagens é especialista em viagens esportivas. Se você quer vir a São Januário, ir no Maracanã, ver um jogo de NBA, NFL, Champions League, procure eles aí. O telefone está aqui embaixo na tela. Você pode acionar eles lá. O QR Code também está passando aí. E você vai poder conhecer o Instagram, ver as promoções. Não esqueça de usar o nosso cupom que está passando aí no canto alto da tela, DIENGUIL10. Você ganha 10% de desconto nos 2 itens mais caros de uma viagem, que são passagens aéreas e também as hospedagens, beleza? Mas você faz todos os outros serviços lá, seguro, viagem, translado, transfer, procure eles lá. O bacana é que os donos, inclusive, são vascaínos, beleza? Instinto Viagens, parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, tá na descrição do vídeo, mas o telefone tá passando aqui para vocês também. Bom, vamos agora ouvir o Pedrinho falando a respeito da situação do Payet e do Coutinho, se ele está satisfeito com o desempenho físico, principalmente dos dois. O Payet oscila muito, vira e mexe, tem contusão. O Coutinho até aqui não tem nem conseguido se colocar em forma, e foi feito um questionamento se ele também está insatisfeito com o trabalho do Daniel Félix e da preparação física do Vasco como um todo, já que esses dois jogadores têm tido dificuldade de entrar em forma. E agora ele vai falar de alguns temas sensíveis. Ele vai pela primeira vez falar publicamente do acordo das passagens aéreas que o Payet tinha com a gestão anterior, que não está em contrato, mas foi apalavrado, e ele acabou tendo que fazer esse acordo com o Payet e honrou. Ele vai citar a questão daquela carta, lembra da carta que o Payet fez e publicou no Instagram dele, alfinetando quem tentava atacar a índole, o caráter dele, e o Pedrinho foi procurá-lo para falar, pô, essa carta é para mim, porque ele não citou nome, né? E o Pedrinho vai até usar o termo que carta sem endereço chega em qualquer lugar. E aí o Pedrinho vai aproveitar e explicar essa relação dele com o Dimitri Payet, e se também há o interesse do Vasco de renovar o contrato do jogador. E aí nessa brincadeira o Pedrinho cita os dois, tanto o Coutinho quanto o Payet. São os dois jogadores com o salário mais alto do elenco, mas tem uma condição para que eles fiquem ou não no Vasco para depois do meio da temporada. Confere aí. O Payet tem o quê? 37? Isso. A gente está falando de um jogador de 37. O Coutinho tem 32. Todo o trabalho que foi feito, que é feito pelo Daniel Félix, é um trabalho muito forte. No tanto que quando a gente tem aquele nível de jogo contra o Bahia no primeiro tempo, a parte física não é questionada. E quando o time perde, a parte física é questionada. A gente tem que ter muito cuidado para fazer essa avaliação, porque muitos jogos que a gente perdeu, e a sensação que ficou é que a gente correu menos que o adversário. E você pega as métricas, a gente teve mais volume, mais intensidade, mais tudo, mas a sensação foi inversa. Nada mais é do que correr errado. Então, assim, não é uma questão física só. Então, assim, o Daniel é um cara que se preocupa muito na questão do rendimento físico dos atletas. A questão da idade, principalmente para o Payet, ela pesa, né? Ainda mais a exigência emocional que teve esse ano, de você jogar, obviamente, com muita pressão desde lá do início. E a questão do Coutinho, eu acabei de falar. A questão de satisfação, cara, eu não posso exigir nada além do profissionalismo. Se ele vai jogar bem ou mal, é uma avaliação no término da temporada para o que vai acontecer. Agora, a minha obrigação é que respeite a instituição, que esteja no peso e que treine de forma profissional. Essas são as minhas exigências. Se vai render ou não, futebol pode acontecer tudo. Já joguei jogos, provavelmente eu joguei jogos, muito mais jogos ruins do que bons. Eu não posso determinar o que o campo diz, mas a conduta profissional
na minha função é que eles andem na linha. O Bahia, aqui o nosso CEO, que não me deixa mentir, ele tinha acordado com a 777, com o Lúcio, um número de passagens, vocês devem saber dessa história, um número de passagens por ano para sua família. E isso não estava em contrato. Isso não estava em contrato. Então não tinha obrigação nenhuma de cumprir aquilo. Nenhuma. Eu chamei o Amadeu, perguntei quem estava, foi confirmado que foi apalavrado com o cara, e não foi colocado no contrato. Eu fui lá e paguei a passagem para o país. Todas as passagens, já 2 vezes. E eu chamei ele e falei, conversei com ele e falei, Bahia, nada do que sai é o que eu penso. O que eu penso você vai ouvir da minha boca. Então assim, não tem nada, porque ele deu uma resposta que como é carta sem endereço, ela chega em qualquer lugar. E a gente teve essa conversa abertamente. Eu falei, jamais eu vou fazer qualquer atitude que não seja verdadeira com você. Eu não tenho intenção nenhuma que você saia. Intenção nenhuma. E ele falou, a carta não foi para você. Eu falei, eu sei disso, mas eu gosto de estar falando para a gente se entender. Toda avaliação, ela é feita ao término da temporada. São 2 jogadores caros que de repente eu não vou conseguir ter no elenco. Se os 2 me derem resposta, eu vou dar um jeito de ter os 2, a modelo que se vire. A modelo que se vire. Eu não vou abrir mão disso. Agora, é uma questão de ter bom senso. É o que eu falo para vocês. Pô, eu quero ter 20 Paes, 20 Coutinhos, 20 Verratti, 20 todos os jogadores que estão lá, tá? O Cocão, o Hugo, o Léo Jardim, todos eles. Todos eles. Para não ficar uma conversa vazia. Só que eu não vou brincar com o orçamento do Vasco. Se tiver uma resposta técnica, custo-benefício bom, vamos fazer de tudo para manter todos os jogadores. Bom, eu estou muito tranquilo para poder falar sobre o tema, já falei com vocês aqui várias vezes. O grande problema e o grande calcanhar de Aquiles de ambos, além do desempenho em campo óbvio, cara, você não tem como tirar da tua análise o custo-benefício. E o Pedrinho falou isso textualmente. Se o custo-benefício me estiver sendo bom, se eles estiverem desempenhando e entregando, eu me viro com a modelo para mantê-los. Agora, ele não disse isso, sou eu que estou dizendo, mas ficou claro. Com esse custo absurdo. Se não estiver jogando bem, muito problema físico, etc., é a linha na pipa, tá claro. Então acho que até esses 5 jogos finais agora vão ser muito importantes para mais até para o Paê do que o Coutinho. O Paê ainda tem aquela bengala ali da questão de fazer uma pré-temporada iniciar um ano, e o Paê está com um agravante. Isso está confirmado. Muitos jogadores do elenco já torceram o nariz para o Paê e a diretoria está incomodada porque eles estão entendendo que a não ida do Paê para o Fortaleza foi o famoso migué. Ele estava ali insatisfeito com o Paiva e disse que estava com incômodo na coxa e o exame de imagem não deu nada. E ele não viajou e ficou no Rio de Janeiro, tá? Então acho que isso também vai pesando aí nessa balança de mantém ou não mantém o Dimitri Payet. Para fechar aqui a conta e passar a régua, assunto importante, renovação de contrato do Verratti. O Pedrinho vai dar uma alfinetada aí dizendo que quer renovar, mas ele faz um lembrete importante. O Verratti teve o contrato dele renovado no começo do ano, vocês lembram que o Grêmio queria, estava procurando, etc. Ficou aquela situação toda de fica, não fica. Aí ele até começou o ano jogando mal, a galera achou que porra era birra, que ele queria ir pro Grêmio. Nada, ele tava só com a costela fissurada. Mas o Verratti renovou o contrato no começo do ano. E agora quer renovar o contrato de novo, por aumento salarial, lembrando que o contrato do Verratti vai até o final do ano, mas tem gatilhos que se ele bater metas, esse contrato renova sozinho para 26. Então ele mais ou menos já tem contrato até 2026. E acabou de renovar o contrato recente, mas já está querendo um aumento. O Pedrinho vai dizer que vai fazer um esforço para renovar, mas vai dar uma alfinetada nisso aí. Eu acho que o Pedrinho está correto em fazê-lo. E aí, cara, um tema polêmico. O Luca Orediano foi emprestado ao Cincinnati com passe fixado por um valor inclusive inferior ao que o Vasco pagou pelo jogador. O Orediano está voando lá no Cincinnati, inclusive outros clubes da MLS
chegaram ao Vasco, pô, e aí, qual é a situação e tal, para entender, para saber se não poderiam furar ali o Cincinnati para comprar o jogador. O próprio Vasco queria o Orediano de volta, mas está se vendo preso nesse contrato. O Cincinnati até o dia 1º de dezembro, botando dinheiro, leva o Orediano para lá, tá bom? E aí ele vai pedir, inclusive, para que o Carlos Amodeu, que é o CEO do Vasco, falar do contrato, que ele não vai dar detalhes, né, do que está no contrato, mas deixaram claro que foi um contrato mal feito e lesivo ao Vasco. O que me chamou a atenção é que o Amodeu disse que tem coisas ali até que ele nunca nem viu, né, nesse período que ele está no futebol. É algo inédito para ele. Então, com vocês, o Pedrinho e o Carlos Amodi falando da renovação de contrato, do Verratti, e também dessa questão do retorno ou não do do Orediano ao Vasco da Gama. O Verratti tem um ótimo salário. E ele tem contrato com um gatilho até 2026. E é lógico que se eu puder melhorar o salário dele, eu vou melhorar. Sem causar danos financeiros ao clube, é lógico que eu vou melhorar. O que tem que ficar claro é que eu não vou melhorar e diminuir o salário de ninguém por desempenho. Se eu tenho contrato, se o jogador tem contrato até 2030 e ele joga bem e pede aumento, aí se jogar mal eu posso diminuir? Então assim, eu não posso ferir o clube. Eu tenho um carinho enorme pro Verratti. E a minha intenção é melhorar as condições do salário dele. A minha intenção é essa. E vou fazer todo o esforço para isso. É um cara completamente profissional, no qual eu me identifiquei muito. Realmente sente a dor da derrota, sente o prazer da vitória, é um líder, é um cara extraordinário no dia a dia, no qual eu me identifiquei muito como pessoa. Então eu tenho, além do carinho especial com o jogador, eu tenho um carinho muito especial por ele como pessoa. E eu vou fazer de tudo para melhorar as condições dele de salário. Lembrando que ele tem contrato praticamente até final de 2026. Como o contrato do Orediano foi posso falar mal feito? Não, eu tenho que ser verdadeiro com vocês. Então, assim, o Amodeu vai passar os detalhes. Mas, obviamente, o clube tem a prioridade de compra e provavelmente vai executar. Mas o mecanismo para isso é muito ruim e lesivo ao Vasco. A questão do Orediano, o Cincinnati tem até o dia 1º de dezembro para exercer a opção de compra de 60% dos direitos econômicos desse atleta na condição financeira que foi estabelecida pela gestão anterior e pelo desempenho atual do atleta, né, e é muito fácil a gente falar hoje também, né, é um valor que a gente considera abaixo do potencial de mercado que esse atleta tem para isso. Então, assim, nós, Vasco, não temos a prerrogativa de impedir que essa transação ela aconteça, uma vez que isso está previsto em contrato. Se o Cincinnati nos enviar uma notificação e nós recebendo a notificação e ele for comprar, nós não temos como nos opor a essa venda. Quando o presidente fala da concepção do contrato originalmente, o que eu posso dizer é que eu já estou há cerca de 10 anos no mercado, né, e eu percebo neste contrato cláusulas que foi a primeira vez que eu vi um contrato dessa natureza, e aí a gente, por confidencialidade que o contrato estabelece, a gente não pode abrir as cláusulas, mas são cláusulas inusitadas e não usuais no mercado. Nós não recebemos nenhuma formalização. As informações extraoficiais que nós recebemos é que, naturalmente, pelo desempenho dele, tendo sido um dos melhores atletas jovens da temporada da MLS, né, provavelmente ele vai manifestar esse interesse, assim como outros clubes da MLS já nos procuraram dizendo que teriam interesse de adquirir esse atleta. Bom, galera, é isso. Assim nós vamos encerrando com vocês a primeira edição do vídeo. Logo mais eu chego com a segunda edição. Reiterando, esse tipo de vídeo dá um trabalho danado. Até a construção dele como um todo, né? Eu levei 1h55 para chegar no CT para gravar. Fiquei 2h30 lá assistindo conteúdo. Depois de gravar e ter o conteúdo para eu poder utilizar, dá um trabalho desgraçado para você tirar todas as respostas, organizá-las e juntarem assuntos que fazem sentido um com o outro e compilar e produzir o vídeo depois para vocês numa série de vídeos. Eu sei que tem gente que reclama, mas tem uma galera que só se informa aqui pelo canal, não tem paciência de ver a entrevista coletiva inteira de 2h30,
quer ouvir as minhas opiniões também. Então valorize o trabalho aí, deixa o like, tá bom? E sem reclamar, pelo amor de Deus, tá? Ó, são 4h50 da manhã. Eu sentei a minha bunda para começar a fazer 2 vídeos aqui, que eu já vou gravar os 2 na sequência, às 11 horas da noite. Eu tô direto aqui, porque eu tive que assistir o restante da coletiva inteira, acabar de fragmentar, ir gravando a tela, cortando, juntar os assuntos que fazem sentido e entender para poder também opinar e passar para vocês, tá bom? Acabei de falar aqui, já vou gravar o próximo vídeo na sequência. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu! Fui!